Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Urbano, sou médico. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dermatite atópica. O que é a dermatite atópica e como aliviar os sintomas. Mas antes de seguir em frente e falar para vocês sobre dermatite atópica, eu vou pedir a vocês para se inscrever no canal e ativar aí as notificações para receber os nossos vídeos. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para o nosso crescimento. Então a nossa pele ela tem uma barreira, uma proteção, uma muralha que vai proteger o nosso organismo de invasores, de toxinas, vai impedir que a gente perca também água pro meio externo. Assim como a barreira cutânea, tem outras barreiras no nosso corpo. Tem a barreira intestinal, que protege o nosso intestino da entrada de substâncias tóxicas. Também tem a barreira hematoencefálica, que protege o nosso cérebro contra a entrada de substâncias indesejadas. Essas barreiras elas protegem o nosso organismo, as nossas células. No caso, a barreira cutânea ela é formada por um conglomerado de substâncias lipídicas, proteínas, e também tem algumas células que vão proteger e formar essa barreira. Importante a gente ter essas informações para você entender como funciona a dermatite atópica. No caso, a dermatite atópica é também conhecida como eczema, é uma doença que é inflamatória, crônica e recorrente da pele, ou seja, é uma doença em que tem inflamação da pele, então tem vários sintomas que eu vou falar para vocês a seguir no vídeo, e que ela vai e volta. É uma doença que tem períodos de piora e períodos de melhora. Se discute muito se a dermatite atópica ela é autoimune ou não. Alguns autores consideram que sim, outros consideram que não. Mas não existe dúvida que a regulação do sistema imunológico é fundamental para o tratamento desse tipo de doença. Então, o envolvimento do seu sistema de defesa ele acontece quando você tem a dermatite atópica. No caso, ela é muito comum de acontecer antes dos 5 anos de idade. Cerca de 90% das pessoas que desenvolvem a doença desenvolvem ela antes dos 5 anos de idade. Então, muito comum de acontecer em bebês, inclusive. Metade das crianças pode começar antes do primeiro ano de vida. Tem um envolvimento genético já conhecido nessa doença. Então, quem tem um pai ou a mãe com a dermatite atópica tem 50% de chance de desenvolver a doença. Se o pai e a mãe têm a doença, cerca de 75% de chance de desenvolver a doença. E tem algumas alterações genéticas que têm sido envolvidas. Por exemplo, o gene da filagrina. Filagrina é uma proteína que está presente naquela barreira que eu mostrei para vocês, a barreira cutânea, e que mantém as células que tem nessa barreira mais próximas uma das outras. Se o organismo tem dificuldade de produzir a filagrina, ele vai ter dificuldade de manter a integridade dessa barreira. Então, aquela barreira ela é comprometida. Se quebra a barreira, e aí várias substâncias vão acabar entrando em contato com o sistema imune. E existe uma tendência da pessoa desregular o sistema imune por conta disso. Além disso, as formas mais severas têm sido associadas aí a alterações genéticas relacionadas ao receptor da vitamina D. Então, a falta de vitamina D e alterações genéticas que geram resistência à vitamina D aumenta a chance de você desenvolver essa doença. Além disso, as pessoas que têm a dermatite atópica, elas têm uma chance aumentada de desenvolver doenças autoimunes ao longo do tempo, porque essa quebra da barreira cutânea leva a o tempo todo o organismo estar mais exposto a substâncias que são de fora. Então, por exemplo, se a pessoa ela entra em contato com uma substância e essa substância ela consegue sensibilizar o seu sistema imune, o seu sistema de defesa, existe a chance que você reaja contra essa substância no futuro. E aí vão aparecendo as alergias. E algo importante que eu preciso falar para vocês é que as pessoas com dermatite atópica, elas têm um risco aumentado
para o aparecimento de outras doenças autoimunes. Então, isso é fundamental entender que ela está ali junto com outras doenças autoimunes. Em geral, o que, que acontece? Esse aqui é um gráfico que ele mostra a evolução ao longo do tempo das principais doenças relacionadas à alergia, à atopia. Então, você vê aqui que a chance de ter alergias alimentares, asma e dermatite atópica é maior nos primeiros anos de vida, depois vai reduzindo. Então aqui, ó, se eu for ver, tanto a dermatite atópica quanto as alergias alimentares, elas andam juntas aqui. Depois, ao longo do tempo, vai reduzindo a chance de aparecer esse tipo de doença. E ao mesmo tempo, a asma vai aumentando ali, a partir dos 2 anos de idade, aumenta a chance de desenvolver asma, bronquite. Aí tem um pico ali por volta dos 7 anos de idade, e depois vai melhorando ao longo do tempo. Enquanto isso, a rinite ela é menos comum até os 5 anos de idade, mas depois dos 5 anos de idade vai crescendo ali a incidência, a chance de uma pessoa desenvolver a rinite, enquanto as outras doenças alérgicas elas vão se controlando. Dermatite atópica ela pode mostrar alguns sintomas que são muito comuns. Então, você vai ter vermelhidão da pele, vai ter muita coceira, vai ter secura da pele, que é característica da doença. Vão ter aí, com o tempo, a formação de crostas, então a pele ela vai ficando com um aspecto ali mais queratinizado, ela vai ficando mais grosseira. Também vão aparecendo ali rachaduras e feridas, principalmente se você coça bastante. É muito comum da gente atender pacientes que têm coceira na pele e aí abrem feridas. A coceira é muito intensa, principalmente no período noturno. Muito comum da pessoa, inclusive, dormir muito mal por conta da dermatite atópica, por conta da coceira que piora no período da noite. E essas feridas, elas são muito dolorosas, elas causam muito desconforto para o paciente. É muito comum dele relatar, inclusive, que não faz atividade física, evita o suor por conta do suor ele causar um desconforto imenso. Às vezes, quando existe infecção ou quando a dermatite está muito intensa, pode ter a secreção. A secreção às vezes mais serosa, como se fosse uma água que brota pela pele, e às vezes essa secreção está infectada, pode ser realmente um pus. Muitas vezes já vi casos de pessoas que tiveram que ser internadas para tratar com antibiótico na veia. No caso, o tratamento da dermatite atópica, ele vai envolver vários fatores. Então, primeiro, a proteção da pele. É importante você fazer essa proteção da pele, usar hidratantes com frequência. Tem alguns hidratantes que você pode comprar na farmácia, tem outros que são mais naturais. Então, por exemplo, o óleo de coco ele pode ser utilizado como um hidratante natural. Outros óleos vegetais também têm sido utilizados. Corticóides antialérgicos são utilizados em casos já mais severos, o corticoide tópico, pomada, ou o corticoide via oral. Os antialérgicos aí são utilizados também como uma alternativa para ajudar a reduzir a gravidade dos sintomas. Alguns casos, na medicina convencional, se utiliza os imunossupressores ou imunobiológicos. Então, essas substâncias elas vão fazer com que o sistema de defesa, o sistema imune da pessoa se enfraqueça e pare de causar toda a inflamação que está acontecendo pela exposição aos alérgenos. Além disso, você pode seguir uma linha mais natural, que também pode ter um efeito, uma alimentação mais saudável, procurar descobrir as alergias que esses pacientes têm em relação à alimentação importante. Então, a alergia alimentar tem muita relação com a dermatite atópica. Então, descobrir essas alergias, evitar o consumo desses alimentos que a pessoa é alérgica é importante para poder melhorar, diminuir a gravidade da doença. Equilibrar o emocional fundamental no tratamento da dermatite atópica. Então, muitas pessoas que têm dermatite atópica percebem que a doença ela se agrava, períodos de maior ansiedade. Nas crianças é muito comum períodos de prova, ou então
relacionado a questões familiares, brigas em casa. Tudo isso vai acabar desequilibrando o emocional e piorando a manifestação da doença autoimune. E outras linhas aí de tratamento que envolvem a suplementação, por exemplo, os probióticos têm sido muito estudados, então são importantes aí para o tratamento também da dermatite atópica, outras doenças de pele. E a vitamina D também tem um papel aí fundamental para os pacientes, como eu falei para vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falo sobre a dermatite atópica, formas de tratar. Comente aí embaixo se você tem dermatite atópica ou se o seu filho tem dermatite atópica. Se você conseguiu já fazer o controle dessa doença aí que acaba incomodando tanto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.